Em 1914, um doutor chamado Joseph Bambisky, ele, estudando dois homens que sofreu uma paralisia cerebral, ele percebeu que esses dois homens, além de perder uma parte do movimento do seu corpo e viviam acamados, eles também perderam a percepção dessa doença. Ou seja, muitos deles viviam como se não tivesse nenhum tipo de problema de saúde. E é interessante que um deles até se inscreveu no futebol americano, sendo que eles eram acamados. E o doutor, ele cunhou um termo na medicina para essa doença, e ele a chamou de anosognosia. Anosognosia é uma doença onde a pessoa perde a percepção dos sintomas, das dificuldades, dos problemas que ela tem de saúde, mas que vive simplesmente como se não fosse doente ou como se aquela doença não existisse. Sabe, a gente vive hoje diante de um momento desse tipo de doença também, mas da anosognosia espiritual. As pessoas a cada vez mais têm perdido o senso e a percepção dos sintomas de pecado em suas vidas. Paulo, aqui em 2 Timóteo capítulo 4, verso 2, ele fala, Timóteo, pregue a palavra. E é interessante quando Paulo fala a Timóteo para pegar a palavra, porque no capítulo 3, dos versículos 1 a 5, Paulo escreve a Timóteo que nos últimos dias haveria pessoas desobedientes aos pais, caluniadores, maldizentes, blasfemadores. E ali ele faz uma lista de problemas, de sintomas de pecado. E quando ele chega no capítulo 4, especificamente no versículo 2, ele fala, Timóteo, pregue a palavra. Porque a única forma de repreender o coração humano é simplesmente através do poder da palavra. Não existe outra maneira de nós refrearmos os sintomas do pecado que a cada vez mais tem sido avassalador na vida de pessoas, se não for por meio da palavra de Deus. Por isso ele diz para Timóteo, pregue a palavra, insta, corrige, repreende, com toda a longanimidade e doutrina, com todo amor, com toda a paciência, mas não deixa de pregar a verdade, não deixa de pregar a palavra de Deus, porque é a única forma de trazer esperança e de reeducar-nos a vida de uma pessoa para viver a eternidade com Deus. No versículo 3, Paulo escreve a Timóteo que também haveria um tempo onde pessoas iriam rejeitar a sã doutrina, mas não somente rejeitá-la, mas também ia se cercar de pessoas que falam aquilo que elas querem ouvir. Será que a gente também está vivendo diante de um momento assim, onde muitos estão se cercando de pregadores que só pregam aquilo que eles querem ouvir? Hoje a gente percebe que as pessoas querem ouvir somente que elas estão bem, que não precisa de nenhuma mudança. Eu conheci um amigo recentemente que ele está com uma namorada, né? E a todo momento, quando ele ouve falar sobre casamento, eu percebo que ele sai do meio da gente e vai procurar fazer outra coisa. Tem pessoas assim também. Quando ouvem que precisam se relacionar mais intimamente com Deus, mais entregar-se a sua vida ao Senhor e abandonar aquilo que está atrapalhando em ter uma comunhão com Deus, fazem como esse amigo, simplesmente se afasta e busca se unir a pessoas que querem e que dizem coisas que o agradam. E Paulo diz que chegaria um momento não somente que essas pessoas se cercar-se-ão de mestres, de falsos mestres,
que pregam aquilo que alimentam a cobiça deles, mas que também no finalzinho do versículo 3 diz que eles sentiriam coceiras no ouvido. E sabe, quando a gente sente coceira no ouvido, quando a gente se sente incomodado quando ouvimos a verdade de Deus, louvado seja o Senhor, porque o Espírito Santo ainda está trabalhando ao nosso coração. O problema é quando nós não mais se sentimos incomodados com a verdade de Deus. Por isso eu vejo que a cada vez mais a gente está vivendo uma anosognosia espiritual. As pessoas estão desprezando o sintoma de pecado em suas vidas. Eu quero convidar você nessa manhã a poder se voltar-se para Deus, a poder falar: Senhor, que eu não venha sofrer, que eu não venha se sentir simplesmente incomodado e venha procurar formas e jeito de escapar, quando assim o Espírito Santo falar ao meu coração aquilo que precisa ser mudado. Eu quero orar contigo nesta manhã, para que essa anosognosia espiritual não seja real em nossas vidas, mas que, pelo contrário, a gente possa estar ouvindo a voz do Espírito e se aproximando cada vez mais de Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai eterno, quero entregar a minha vida em Tuas mãos. Quero entregar a vida da minha esposa em Tuas mãos. E quero entregar a vida desses que estão nesse momento orando comigo. Pedir ao Senhor que o Senhor cuide de nós. Que o Senhor nos ajude a continuarmos sentindo o incômodo do Espírito Santo em nossa vida. Mas não somente se sentir-se incomodado, mas também procurar, Senhor, nos entregarmos ao Senhor e buscar pelo Seu poder para mudar aquilo que precisa ser mudado em nossa vida. Peço que nos abençoe nesse dia de hoje. Dá-nos a Tua paz e que nos ajude a sentirmos prazer cada vez mais de ouvir a Sua verdade e de nos preparar para o céu. Por favor, Pai, nos afasta da anosognosia espiritual. Não nos deixa, Pai, rejeitar, Senhor Deus, os sintomas de pecado em nossa vida, mas nos ajude a procurar junto a Ti uma mudança que possa nos levar a uma intimidade melhor com o Senhor e ter uma vida dedicada ao Senhor. Peço estas bênçãos nesse dia de hoje para esta semana e assim o fazemos em nome de Jesus. Amém e amém.